Oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e começando mais um videozinho aqui neste nosso canal. Primeiro que eu tô aqui com o meu microfone na mão, que eu comprei esse microfone caidinho na Shopee, porque o som do meu celular, da câmera da frente, ele tá ruim. Da câmera de trás ele vai bem, agora da câmera da frente ele tá ruim. E, né, a gente precisa olhar o que a gente olhar a imagem, então eu preciso da câmera da frente. Aí eu comprei esse microfoninho lá na Shopee, mas eu usei ele nos vídeos anteriores, aí parece que não é bom, que não funciona muito. Então eu tô com ele bem pertinho aqui da boca, né? Como esse vídeo é só de falar, então vai servir até para eu testar aqui meu microfone, se ele, né, realmente não funciona, ou se eu que usei errado da primeira vez que eu usei. Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre a laqueadura, né? A Manu fez 2 anos, então fez 2 anos que eu fiz laqueadura. Me arrependi, não me arrependi, o que aconteceu, o que mudou. Eu vou contar tudo pra vocês aqui neste canal, até pra você que tá pensando, né, em fazer laqueadura, pra você assistir o meu relato aqui de laqueadura. Quando eu fiquei grávida da Manu, na verdade eu queria ter a Manu antes dos 40 anos. Mas eu tentei 2 anos e não consegui. Aí eu engravidei dela com 40 anos, eu tive ela com 41. Aí quando eu, né, quis engravidar dela, eu já queria fazer a laqueadura. Não, nem tanto porque eu não queria mais filho e tal, não era por isso. Era mais por causa da minha idade mesmo. Porque assim, eu tive o primeiro filho, o Carlos, com 19, a Marjorie com 31 e a Manu com 40, né? Com 41 no caso. E assim, gente, é muita diferença. Os três foram cesáreas. Então, assim, a recuperação da Manu, que foi com 41, nossa, foi bem diferente das outras. O corpo da gente, né? O corpo da mulher vai chegando a uma certa idade que você já não é mais para aquilo, né? Lógico, se você nunca teve e engravidou com 40, com 45, é uma outra situação. Mas assim, a minha experiência de ter tido um com 19, um com 31 e um com 40, né, me diz que quanto mais velha não, quanto mais idade a gente tem, a recuperação é mais difícil, pelo menos no meu caso. Não que tenha morrido, não é isso. Mas assim, a cicatrização foi diferente, voltar à minha rotina foi diferente. Eu não sei se por causa da laqueadura, mas eu acredito que não. Mas assim, foi diferente. Então eu já, né, eu optei por fazer a laqueadura por isso, por causa da idade. Aí quando eu fiquei grávida da Manu, eu fiquei com um monte de coisa, amigas. Eu tive pressão alta, eu tive diabetes de ter que tomar insulina. Então eu aplicava, isso foi no finalzinho da gestação, assim, uns 2 meses antes de ganhar ela. A minha insulina, ela, né, tava muito alta, era alta, ainda é alta, mas ela ficou bem alta a ponto de o meu obstetra, né, recomendar, receitar a insulina. Então eu tomava de manhã a insulina e tomava à noite, né, tomei por esses 2 meses. E assim, gente, olha, a pessoa que é diabética, que precisa tomar insulina, gente, é tão, assim, não assim como que eu vou explicar pra vocês. Não é não dói muito, porque a agulha é bem fininha, né? E cada vez que a tecnologia evolui, a parte dolorida vai ficando, né, menor. A agulha era bem fininha, era aquela canetinha que eu usava, eu peguei pelo SUS. Eu pegava pelo SUS, era aquela canetinha. Mas assim, gente, o meu psicológico foi lá no chinelo mesmo. Sabe, eu falava, Deus, quando que você vai acabar? Eu chegava a chorar de ter que tomar. Mas eu precisava, porque não era só a minha vida, era a vida, né, do bebê da Manu que tava em jogo. Então, né, eu tinha que tomar. Aí o médico falava, calma, que quando você ganhar o bebê, tudo vai voltar ao normal, é só uma fase. Então aquilo meio que me acalentou, né? Eu sabia que aquilo ali ia ser só uma fase. Mas é muito difícil. Olha, assim, é difícil mesmo. A pessoa faz porque ela precisa daquilo ali pra viver. Mas você ficar se furando ali todo dia, 2 vezes por dia, daí fora furar isso, eu furava o dedo e anotava no caderninho e mandava pro doutor. E o doutor falava, não, tá bom, o que que você tá comendo? E sabe, todo aquele acompanhamento. Então, assim,
O meu psicológico ficou muito, muito, muito abalado. Aí fora a pressão alta que eu tive e tal, e já tinha 40 anos, já era terceira cesárea e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu, né, tive digamos que esses, né, percalços da gravidez que eu não tive nas duas outras. Não sei se por conta da idade, mas enfim, né, tivemos. Aí aumentou a minha vontade de realmente fazer a laqueadura, né? Falei, não, Deus, meu corpo já não tá mais aguentando ter outro filho. Tanto é que eu falo, né? Eu sou laqueada, mas eu falo, Deus, eu já não tenho mais saúde. Se o senhor for me mandar outro, redobre a minha saúde. Porque eu já não tenho mais, né? Pra gestar. Porque assim, quando a gente fica grávida, eu que falo, a mulher tá com o pé na cova. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Ah, é lindo, é maravilhoso, é de Deus, tem tudo a parte linda, maravilhosa, romântica, a bruma leve das paixões que vem de dentro, tem toda essa parte. Mas tem a parte ruim também. E a parte, né, ruim são essas, não é reações, essas condições que você pode ter durante a gestação, que eu não tive nem da Marjorie, nem do Carlos, né? Mas da Manu eu tive, então aumentou a minha, né? Então vou fazer ela aqui duas uma vez. Aí, você tem que assinar o termo, né? Só eu assinei. Eu não precisei da autorização do meu marido, não precisei mesmo, né? Nós somos casados no papel e tudo, mas eu não precisei. Só eu assinei. Eu acho que é com 90 dias antes do parto que você tem que assinar. Não sei se é 90 ou 60. Eu sei que é um prazo antes. Aí lá no termo tá escrito, né, um monte de coisa que o médico leu pra mim e tal, né? As consequências dela que é dura. E assim, a consequência, digamos que principal, é ela ser irreversível, né? Essa que foi assim, o que ele deixou bem claro pra mim. A consequência é irreversível. Eu falei, não, doutor, tudo bem, né? De ser irreversível, tudo bem, não tem problema, né? Eu também já não quero mais e tal. Então, né, eu assinei o papel e quando eu fui ganhar a Manu, eu já cheguei lá, né, com a minha pastinha cheia de documentos e, né, já sabendo que eu ia fazer laqueadura. Quando aí eu tive a Manu, né, eles tiraram ela, levaram ela. Aí a médica que fez meu parto, ela falou, e agora nós vamos fazer a laqueadura, você tem certeza que você quer? Eu falei, sim, doutora, eu tenho certeza. Ela perguntou umas duas vezes, você tem certeza? Eu falei, sim, eu tenho certeza. Daí ela falou, então tá bom, os seus papéis estão todos aqui, os documentos estão todos certinhos e nós vamos fazer a laqueadura. Daí ela fez a laqueadura depois do parto. E ela perguntou se eu queria ver o pedacinho que ela tirou. Daí eu falei que eu não queria ver, né? Eu falei, se você fez, eu confio e eu não quero ver. Então eu fiz, né? Aí ganhei a Manu e vim pra casa e tal. Tudo normal, assim, o pós-operatório é igual da cesárea, das duas outras cesáreas. A gente não teve nada demais, assim, de dor, de cólica. Eu não tive nada, né? Eu já vi muitos relatos de mulheres que dizem que tiveram cólica, que doía do lado e tal, por causa da laqueadura, mas eu não tive, né? E assim, às vezes eu tenho uma pontada aqui, uma pontada ali, mas a minha cunhada que fez cesárea e minha irmã, elas também têm são sem laqueadura. Então, é do próprio corpo. Aí, eu amamentei a Manu até os 9 meses, e enquanto eu amamentei ela, não tinha menstruação, não descia, né, normal. Aí, quando ela fez 9 meses, eu fiquei doente, né, inclusive tem até vídeo aqui no canal, né, do meu relato eu tive pedra na vesícula, e uma saiu e parou no meu pâncreas, daí virou uma pancreatite, daí tive que fazer cirurgia e tal, teve bastante complicação. Só não fui de arrasta porque ainda não era meu tempo, né? Deus falou, não, tô estendendo aí teu prazo e tal, então, né, não fui. E também porque eu corri, né? Entre eu ter o diagnóstico e fazer cirurgia, acho que não deram nem 10 dias, né? Eu fiz rapidinho. Então, Deus me deu uma segunda chance. Aí, quando eu estava doente, quando eu fiquei doente, que eu fiquei, acho que uns 2 dias sem amamentar a Manu, porque eu não podia por causa da medicação que era forte. Aí desceu assim a menstruação, mas veio assim, gente, igual uma hemorragia. Eu achava assim, né, que aquilo ali era por causa da pancreatite. Mas o médico falou que não era. Que aquilo ali, ele até pensou assim, que poderia ser algum cisto, né? E veio assim, gente, uns 5, 6 dias que eu tinha que usar aqueles absorventes grandes,
Pensei eu doente, tendo que fazer cirurgia e com aquela menstruação horrível, horrível. Nunca tinha vindo tanto. Mas eu liguei aquilo àquela fase da doença que eu tava passando. Aí o médico falou que não e tal, que fez a minha cirurgia, que falou que não era, né? Que era mesmo da menstruação. E quando eu fiz, quando fiquei dentro, eu fiz 3 tomos. Na última tomo que eu fiz, ele falou que parecia que tinha aparecido um cisto. Mas eu fiquei doente em fevereiro, final de fevereiro, começo de março. 28 de fevereiro, fiquei doente, eu fiz a cirurgia 7 de março. Então eu fiz essa tomo 6 de março, um dia antes da cirurgia. E eu havia feito preventivo e todos os exames ginecológicos quando a Manu fez 6 meses. E quando eu fiquei doente ela tinha 9. Então eu tinha recém feito uma ultra. E nessa ultra não tinha aparecido nada. Aí ele perguntou, né? Ah, e tal, teus exames. Eu falei, não, doutor, eu fiz e tal. Faz 2 meses. Acho que eu havia feito em janeiro. Falei, eu fiz e tal, não tinha aparecido nada. Ele falou, mas quando você melhorar, depois que passar tudo isso, vai fazer de novo. Porque parece que é um cisto. Ou é sobreposição de imagem. Tá. Aí eu melhorei, tudo passou aquele tempo. Fui, né? Tomei remédio, tudo e melhorei. Depois que eu melhorei mesmo, que meu corpo melhorou, eu comecei a menstruar assim, direto. Gente, horrível. Horrível, horrível, horrível. Veio assim, uns 3, 4 meses direto. Eu já tava assim, sabe? Tava igual a mulher do fluxo de sangue da Bíblia. Não tinha óleo, gente, não tinha vontade de nada, sabe? As minhas forças estavam se esvaindo. Aí eu fui na médica, né? Na minha ginecologista. Aí ela falou assim, vamos fazer então todos os exames, né? Eu levei pra ela meus exames da cirurgia, levei tudo e falei, vamos fazer todos os exames pra ver. Aí ela fez mamografia, fez ultra das mamas, fez uma ultra do meu abdômen, fez uma ultra intravaginal, colheu, né? Fez lá o Papa Nicolau novamente. Eu já havia feito em janeiro, mas ela pediu de novo. Ela fez um monte de exame para descartar, né, a possibilidade de cisto ou de qualquer outra situação que eu pudesse estar ocorrendo no meu útero. Aí fez tudo, já estava tudo bom, tudo limpinho, não tinha, graças a Deus, não tinha nada, nenhum cisto, nada no ovário, nada, não tinha nada, tava tudo assim, funcionando, né, perfeitinho. Aí ela falou, então, realmente é da laqueadura. Que ela me explicou assim, que em muitos casos acontece essa reação do corpo, mas que ainda eles não sabem explicar por quê, né? Eles só sabem que realmente o fluxo aumenta bastante depois, dá bastante cólica. Eu conversei com várias mulheres, gente, e a maioria que eu converso tem ficou com esse mesmo sintoma do que eu. Aí na época ela até queria que eu colocasse um DIU pra controlar a menstruação. Só que eu não quis colocar. Falei, não, doutora, eu não quero colocar. Aí eu comecei a tomar anticoncepcional pra regular a menstruação, né? Aí comecei a tomar o desogestrel, acho que é esse, do genérico. Tomei um mês, não adiantou. Aí tomei o Mamadez, que é o mesmo, só que daí já é de laboratório, né? Não adiantou mais um mês. Aí eu tomei o qual? Acho que eu tomei 3, aí não adiantou. Não parava a menstruação. Gente, quando eu me levantava da cadeira do serviço, aquilo ia igual uma água, assim, sabe? Falei, meu Deus, nunca tive menstruação assim, horrível. E tava calor, e sabe, eu recém ali operada, e aquela coisa horrorosa. Olha, só Deus na vida da mulher. Aí eu comecei a tomar o Cerazette. E ela falou, não desista do anticoncepcional, porque até uns 6 meses ali ele ainda pode fazer efeito no teu corpo, então não desista. Continue tomando que uma hora ele vai começar a regular. Aí comecei a tomar o Cerazette, que o Cerazette é um pouquinho mais caro. Atualmente eu tô pagando R$ 58 na cartelinha. E eu tô tomando sem parar, né? Direto. Mesmo assim, né, eu tomando direto, ele ainda tem escapes. Tomando o anticoncepcional, ele segurou bem o Cerazette, né? Depois que eu passei por 3 ou 4, né, laboratórios diferentes, porque a medicação é a mesma, só o laboratório que é diferente. Ele segurou. Agora com o Cerazette, ele segurou bem, graças a Deus. Eu não vem mais assim aquele fluxo horrível que tem que usar absorvente. Eu usava até a fralda. Tinha noites que eu colocava a fralda para dormir de tanto que vinha,
sabe? E aqueles pedação de sangue assim que parece que tá caindo do teu útero. Mas aí segurou, né? Segurou e tal. Aí eu peguei e agora eu continuo tomando ele todo dia, tomo sem interrupção, mas ele ainda dá escapes, né? Ele ainda dá uns escapezinhos. E foi essa digamos que a consequência que ficou em mim da laqueadura. Então hoje, se alguém me perguntar se eu me arrependi, sim, eu me arrependi de ter feito. Por quê? Porque eu continuo tomando anticoncepcional. E um dos meus objetivos de fazer a laqueadura era não tomar mais anticoncepcional por causa de toda a consequência que tem, que é trombose, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não adiantou, né? No meu caso não adiantou, porque eu tenho que tomar, porque senão a menstruação fica insustentável, gente, fica horrível de viver. Eu tinha que tomar ferro todo dia, ainda tenho que tomar o ferro, né? Porque o meu ferro caiu drasticamente. Meu cabelo caiu bastante por causa do ferro. A doutora até queria me dar ferro na veia, né? Porque meu ferro tava muito baixo, ela queria me dar na veia, né? Quando eu voltei lá nela e fiz todo, né, o check-up. Ela falou, nossa, teu ferro tá muito baixo. Mas era devido, né, ao fluxo intenso da menstruação. Então eu me arrependi sim de ter feito. Se eu soubesse se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. E quando me perguntam assim, eu falo, gente, olha, se você tem condições de mandar teu marido fazer vasectomia, mande. Falei pra ele fazer, né, se ele tem condições. É melhor o marido fazer do que você. Que até, inclusive, eu conversei com uma moça, né, que fez laqueadura também. Ela falou, olha, eu sou outra mulher depois que eu fiz laqueadura. Meu Deus. Ela falou que ela sente muita cólica, muita dor nas costas, e o fluxo é intenso. E eu não quero essa vida, então eu tô tomando anticoncepcional, né? Então pra que eu fiz laqueadura se eu tô tomando anticoncepcional? Então no meu caso né? Não fez o efeito que eu esperava que fizesse. Aí a doutora falou, não, logo vem a menopausa e para, né, a menstruação. Mas como a minha menstruação veio com 15 anos, provavelmente ela vai parar lá com 48, 49, 50 anos. E eu ainda tenho 43, então ainda tenho um longo caminho pela frente. E eu não quero ficar menstruando todo esse tempo, né? Porque ela falou assim que não tem um prazo. Ah, você vai ficar 3 anos assim e vai voltar ao normal. Você vai ficar 2. Não tem. Cada corpo reage de um jeito. Então, eu continuo tomando anticoncepcional. Então, amigas, a minha experiência com a laqueadura não é boa, não foi boa. Se eu pudesse ter voltado atrás, eu não teria feito. Não teria feito, sabe? Não indico, né? Lógico que cada corpo tem uma reação, mas a maioria fica né? Essa enxurrada de coisa, de menstruação, que você enlouquece e o teu ferro vai tudo embora. Teu ferro e tua saúde e tua sanidade mental. Então, gente, esse é o meu relato, né? Esse é a experiência, o que aconteceu comigo. E esse foi o vídeo, gente, do meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários que eu vou responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!